Olá pessoal, tudo bom? Estamos começando nossa nona aula sobre Microsoft Banco de Dados, ok? Access. Vamos fazer um exercício aqui pensando sempre na cronologia, ok? Ou seja, como eu vou começar, por onde eu começo, quais os primeiros passos, né? Então nós já vimos até aqui, inclusive fizemos revisão, né? De todos os passos para construir um banco de dados, né, com planejamento, construindo todas as tabelas de forma ordenada, fazendo todos os campos, fazendo as relações, não é? Formatando do jeito que eu quero, criando máscaras, colocando moeda, enfim, tudo o que nós precisávamos. Criamos os relatórios, também formatamos eles, fizemos os formulários, os relatórios, as consultas de mais de diversos tipos de consultas, ok? E vamos repetir tudo isso aqui nesse exercício. Mas o principal aqui é pensar na cronologia, não é? Por onde eu começo, o que eu faço primeiro, o que eu faço depois, ok? Então, vamos seguindo todos os passos aí. De tudo que nós fizemos, nós vamos fazer aqui nesse exercício para memorizarmos ainda mais tudo aquilo que a gente aprendeu, tá bem? Então, vamos começar aqui com um exercício, né, de uma oficina mecânica, algo bastante similar à realidade, né? Então, eu peguei um software já existente lá, de alguém que opera, né? E retratei ele aqui rapidinho, de uma forma bem simples, para a gente pensar, né, na parte operacional e na parte de controle de sistemas. Eu coloquei ainda está bastante simples, não é? Mas já bem completo, pelo menos assim no que tange ao dia a dia de uma oficina mesmo, tá bem? Para a gente pensar como se fosse preencher, fazer mesmo, né? Um software para administrar essa empresa. Então vamos pensar aqui na parte operacional, ó. Tem vários tipos de cadastro, né? O cadastro de origem, cadastro de veículos, de fabricantes. Então eu fui seguindo o software, a cara do outro software, e fui aqui só retratando as funcionalidades e criando as tabelas, ok? Cadastro de peças e serviços, cadastros de clientes, cadastros de tipo de pagamento, não é? E cadastros de OS. Essa cadastros de OS é o primeiro passo, ok? Então, ó, eu vou abrir aqui o software. A tabela, eu vou pegar a tabela aqui de cadastros de OS, perfeito? Por que ela é o primeiro passo? Porque, na verdade, todas as outras tabelas só existem por causa dela. Então, eu preciso, na verdade, construir ela para saber quais outras tabelas eu vou precisar, ok? Se fosse uma empresa de produção, a primeira coisa que eu pensaria seria na ordem de produção, não é isso? Para depois eu saber quais seriam as tabelas que eu poderia utilizar para fazer relações, não é? E ao invés de digitar, eu simplesmente buscar a informação. Então eu fui colocando lá tudo que eu precisava, né? Veículo, não é? O fabricante, placa, odômetro, ano de fabricação e assim por diante. Informações do veículo, informações do cliente, não é? E aí eu comecei a colocar as peças, ó. A quantidade de peças que eu posso ir, né? O tipo de peça, o valor, a quantidade de peça que eu vou colocar, não é? Tem peça, por exemplo, pastilha de freio, pode ser mais de uma, né? Pneu, roda, enfim. E aí você vai colocando o total, tá bem? Eu fui colocando peças, não é? Não só peças como serviços, mão de obra, né? Serviços e mão de obra são coisas diferentes, né? Numa oficina, mão de obra é o seu trabalho, serviços é alinhamento, balanceamento, enfim, né? Outras coisas que você pode oferecer. Além disso, tudo isso tem as garantias, não é? Tem os responsáveis e o valor total da OS, ok? E aí, feito, né? Eu preciso de todos esses dados no OS. Como vemos aqui, é muita coisa. E aí eu fui vendo assim, bom, o que eu posso criar tabelas para que eu não precise digitar, não é? Então, veículo. Existem vários veículos, né, iguais, né? Se eu fizer um Fusca, várias vezes eu vou poder usar lá Fusca, assim como Corsa, assim como Jeep, assim como, enfim, não é?
eu vou poder aproveitar esse cadastro. Então, eu vim aqui e selecionei assistente de pesquisa, ok? Lembre-se, quando a gente seleciona assistente de pesquisa, faz a relação, ele fica aparecendo aqui como número, ó, mas ele nem deixa eu alterar mais nada, porque ele já criou as relações, tá vendo? Ele vai dar um erro dizendo que você não pode mexer. Fabricante é a mesma coisa, eu falei, vou criar uma tabela para fabricante também, não é? Primeiro eu crio a tabela lá, tá? Eu vejo todos os itens aqui que eu quero criar a tabela. Aí eu vou lá e crio as tabelas, tá bem? Depois eu volto aqui e faço o assistente de pesquisa buscando, né, aquela tabela, seguindo os passos das caixinhas, como nós já vimos em exemplos anteriores, tá bem? E assim por diante. Então, tudo aquilo que eu achei que poderia criar uma tabela, eu criei. E aquilo que eu poderia formatar, ó, data de entrada, não é? Ó, eu coloquei uma máscara, telefone, né? Eu coloquei uma máscara e fui também aqui mexendo com as propriedades de campo. Beleza? Formatação simples, nada demais. Construir a tabela, legal, né? Vou fechar ela aqui. Não vou salvar nada, deixar ela do jeito que estava. E aí eu fui então criando as outras tabelas, não é? Essas outras tabelas estão todas aqui. Eu fui criando as tabelas, ó. A tabela de cliente, ó, não é? Se eu deixar aqui no modo design, ó lá, eu fui criando a tabela de cliente, não é? De fabricante, de origem, tudo aquilo que eu tinha de necessidade na OS e que eu poderia aproveitar criando tabelas e fazendo cadastros, ok? Depois que eu criei todas as tabelas, o que nós fazemos? Criamos os formulários, não é isso? Então tá lá, ó, formulário de origem, formulário de veículos, para eu ir podendo, né, podendo cadastrar todas elas, né? Ó, fabricantes, cadastros de peças e serviços, não é? Cadastros de cliente, tipo de pagamento, e aí sim, depois que eu criei todas essas tabelas, eu voltei lá na OS, né? Fiz todos os relacionamentos para que eu pudesse criar a ordens de serviço. Então vamos lá. Na hora que eu vou criar uma ordem de serviço, então chega um cliente novo na loja. O que eu tenho que fazer? Cadastrar os clientes, ok? Vou cadastrar fabricante, vou cadastrar veículo, a origem desse cliente, de onde ele veio, não é isso? Vou cadastrar o tipo de pagamento, como esse cliente vai me pagar, né? Fiz em tabelas separadas para que a gente, né, podia fazer uma tabela só com tudo isso, mas na hora de fazer relacionamentos ia ficar complicado. Então eu criei uma tabelinha para cada um. Por mais trabalho que dê, depois à frente, quando você precisar criar relatórios, criar consultas, isso vai facilitar a sua vida. Então, dessa forma aqui, era possível administrar melhor o cadastro de OS. O cadastro de OS, ó, então ele ficou bastante grande, não é? Porque nós fomos colocando aqui à esquerda, ó, informações do veículo, isso, ó. Depois informações do cliente, depois as peças que eu vou utilizar, não é? Ó, naquele veículo, a manutenção que eu vou fazer. E aí, antes de colocar aqui, eu preciso cadastrar também, não é? Peças e serviços. Vai chegar um momento que esse cadastro estará bastante completo. E isso vai facilitando a minha vida na hora de preencher as OS. Ó. E aí aqui, ó, até a peça número 10, eu fui usando, ó, os cadastros, não é? Tá vendo? Então eu vou abrindo as caixinhas e aproveitando as informações que eu já cadastrei uma única vez. Para as próximas OS, isso vai ficar muito simples. Deixei algumas em branco, sem fazer relação, ó, peça 11, peça 12 até a peça 15, somente para a pessoa poder digitar, caso necessite digitar, seja uma peça ali que vai usar uma única vez e nunca mais, né? Uma peça usada, uma peça recondicionada, que você conseguiu reaproveitar e você vai vender aqui para o cliente por um preço melhor. Então, existem essas possibilidades, por isso eu deixei ali. Garantia, né? Sempre no final de cada sessão, a final de peça. Chegou na peça 15, tem a garantia. Aí tem o preço da mão de obra, aí também tem a garantia da mão de obra. Aí tem os serviços, né? Eu abasteci o carro do cliente, porque ele pediu, beleza. Garantia dos serviços, se for o caso, né? O responsável pela manutenção lá e o total daquela OS, não é? O quanto eu vou fazer.
E veja um detalhe importante aqui, eu criei esse botão de fechar aqui, ó. Depois que você criou a OS, você vai lá, eu coloquei esse botão aqui no rodapé. Então faz o exercício, vai lá no modo de design, não é? Para criar o botão, ó. Pega um botão, coloquei no rodapé aqui, né? Dimensiona aqui o rodapé, coloca o botão no rodapé e vai seguindo os passos lá, né? Opção de formulário, fechar formulário e vai até o fim para criar a ação de macro, que é fechar o relatório, beleza? Então eu posso criar esse botão em todos os formulários, ó. Uma vez que eu já cadastrei o OS, eu clico aqui, ele pediu para salvar, né? Vamos salvar e ele fecha aquele formulário, beleza? Posso fazer isso em todos os formulários, né? Só para deixar o sistema mais amigável possível para quem estiver utilizando, beleza? Feito isso, galera, assim, é só cadastrar as OS, não é isso? E a gente vai aproveitando, aqui estão todas as telas, até chegar a necessidade, né, de consultar as OS e imprimir essas OS. Porque você, aqui na oficina precisaria imprimir? Porque precisa passar um relatório para o cliente, não é? Que ele vai assinar uma via, deixar com você, e a outra ele vai levar com ele, né? Não é a nota fiscal, é só uma OS de serviços, né? Depois a nota fiscal é outro problema. Você vai ter que imprimir normalmente uma nota fiscal eletrônica no próprio site da prefeitura, enfim, né? Aí depende de cada negócio. Então aqui, ó, uma vez que eu vou consultar e imprimir uma OS, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma consulta, sempre que eu cadastrar uma OS nova, eu vou dar um atualizar, certo? Para que ele atualize e aquela OS atualize aquela consulta que eu já criei, não é? Com todas as OS que eu criei, ok? Criar consulta é muito simples, não é? Vai lá, assistente de consulta, é uma consulta simples essa aqui, todas as OS, não é? Ó, é só pegar lá, ó, consulta simples e seguir tudo que nós já vimos aí, não é? Ele vai abrindo para você definir todos os campos. Aqui eu coloquei tudo, não é? E fui concluindo, beleza? Não vou concluir aqui porque eu já fiz isso e vocês também já aprenderam nas aulas anteriores como se faz isso. Então aqui, ó, eu quero tirar agora um relatório de quê? De todas as OS? Não, né? Eu quero só de uma. Então eu vou pegar aqui, por exemplo, a 6 e vou criar um relatório dela. Olha lá, ela vai aparecer para mim com um relatório e eu vou dizer como eu quero esse relatório. Então eu vou criar um relatório em branco para que eu possa montar esse relatório somente com as informações necessárias, não é? Quando eu criei essa OS, eu verifiquei quais os dados que ela tinha, não é? O que eu precisava colocar naquela OS, beleza? E aí, sabendo, né, como eu acabei de criar a OS, eu sei quais são os campos que eu vou precisar, não é isso? Ó? Vou voltar aqui, ó. Ao invés de criar um relatório em branco, vou fechar ele e vou criar um relatório aqui. Ele vai me dizer que para salvar a consulta daquela OS, tudo bem. Ele vai me dizer também que os dados, tem muitos dados naquela OS, não é? E aí ele vai perguntar se eu preciso do apoio aqui, né? Para escolher quais os dados que eu quero. Como eu vou montar um relatório específico para aquele cliente, gente, ó, eu vou ter que escolher os campos, ó, que eu quero para aquele relatório, tá certo? Então eu vou lá em organizar, vou deixar em empilhado aqui, ó, para que ele vá jogando abaixo, um do outro, tudo aquilo que eu preciso, ó, né? Vamos dizer que eu preciso então de todos os dados do veículo, ok? Todos os dados do veículo, vou escolhendo um a um e vou jogando lá todos os dados que eu preciso, não é? Aqueles que eu não precisar, eu não coloco. Então eu vou colocando no relatório que eu vou fornecer para o cliente aquilo que eu preciso somente, tá bom? Os dados do cliente, né? E os dados da manutenção, não é? Aquilo que eu fiz, ok?
Então, seguindo aqui, né, normalmente, vou colocando todos os dados que eu preciso na OS do cliente, lembrando que é um relatório que eu vou imprimir para ele levar uma cópia. Então, o mais organizadinho que tiver é bom, não é? É melhor. Ó. E aqui eu estou fazendo tudo isso aqui só para a gente depois ver como é fácil mexer, formatar. Né? Então, quando eu cadastrei o SOS, eu lembro que só tinha 2 peças nessa OS. Então, eu não vou precisar colocar todas as peças aqui, né? Ó, eu vou até a peça número 2, que é o resumo do relatório do cliente, não tem mais peças, ó. Coloquei até a peça número 2, legal, eu vou só clicando 2 vezes aqui e colocando. Vou colocar a garantia das peças dele, não é? E eu sei que não tem mais nada aqui de serviços e de mão de obra para cobrar deste cliente. Então eu vou colocar só lá o responsável e o valor total, não é que eu cadastrei lá na OS. Beleza? Feito isso, ó, eu montei a minha tabela. O que eu posso fazer aqui? Eu vou dar uma esticada aqui nas 2 partes para pegar a folha inteira. Já deixei cadastrado lá o relatório, ele já trouxe, né? Eu posso colocar o logotipo aqui, ok? Posso mudar o nome. Vou colocar aqui, por exemplo, ó, grades, né? Grades em tudo, ok? Só para ficar mais separadinho lá. Então, ó, ele vai me mostrar o relatório perfeitamente, ok? E aí eu posso ir aqui para o modo de visualização de impressão e imprimir a OS do cliente. Perfeito? Tranquilo, não é? E aí é só salvar o relatório. Dá um salvar. Ele vai salvar o relatório. Oh, perdão, eu tinha que ter colocado o S6 lá, não é? Ó? Mas aqui, ó, o que acontece? Ela já vai aparecer aqui, ó, não é? Então aqui eu posso renomear ela. Colocando aqui a OS número 6, não é isso? E deixar... Opa! Então vamos renomear... Ah, tá, eu não posso renomear porque ela está aberta. Só fechar. Aqui eu posso desfazer o filtro, não é? Ou fechar também. Renomear OS6. Ok? E está pronta. Ah tá, aqui já existia uma, mas eu sobrepus, sem problema. Então tá lá, ó, eu já fiz as OS. Então o exercício ele passa por construir a tabela, partindo da tabela principal, que é o cadastro de OS, criando as demais tabelas, fazendo os vínculos, né, através do assistente de consulta e depois criando formulários, os botões, não é? Como a gente viu aqui o botão do fechar, inclusive se eu quiser colocar em cada formulário, criando os formulários, criando relatórios e criando consultas, perfeito? E isso é o objeto do nosso curso aqui. Com isso concluímos o raciocínio lógico de todo o curso, com exemplos práticos, né? Tanto lá da escola quanto aqui, nesse caso de uma potencial oficina, ok? Então, quando chegamos ao ponto de criar relatórios manualmente, lá, ó, que tinha muito dados, não é? Eu vou escolhendo, vou configurando, né, o relatório do jeito que eu preferir e dessa maneira nós concluímos nossa aula, perfeito? Então é isso, gente. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, é só pesquisar, não é? Mas tem aí os meus contatos, se precisar, estarei à disposição, tá bom? Agradeço, muito obrigado, até o próximo curso.